Alô, galera que gosta e acompanha o futebol goiano, forte abraço a todos vocês, em especial aos atleticanos. Neste domingo, o Dragão volta a campo para enfrentar o Sport Recife pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, mas esta será apenas a segunda intervenção do time goiano na competição. Isso porque o jogo de estreia, que seria contra o Corinthians, foi adiado devido à equipe paulista estar envolvida na final do campeonato estadual. A estreia do Atlético na competição, todos se lembram, né? Uma estreia de gala, 3-0 sobre o Flamengo, uma vitória inquestionável sobre aquela que é apontada como a melhor equipe do país. E hoje o Atlético vem para um jogo contra o Sport Recife, que é um time que tem um outro objetivo, né, dentro da competição, até por isso espera um jogo taticamente diferente, mas isso eu vou falar daqui a pouco. Primeiro quero mostrar a vocês o retrospecto entre as duas equipes. Dados do futebol de Goiás: 9 jogos, 2 vitórias do Atlético, 3 vitórias do Sport, 4 empates, 7 gols atleticanos e 10 gols da equipe pernambucana. Bem, o técnico Wagner Mancini deve manter o mesmo time que enfrentou o Flamengo, mesmo contando com os retornos de Mateuzinho e Júnior Brandão, que jogariam contra o Flamengo e só não jogaram porque o exame deles não chegou a tempo, né, em mais uma atrapalhada da CBF. Mas Everton, Felipe e Yuri foram bem e o treinador, apesar de não ter divulgado isso oficialmente, mas segundo aqueles setoristas que acompanham o Atlético, a equipe será mantida. Jean, Dudu, Éder, Gilvan e Nicolas, os dois volantes Edson e Marlon Freitas, o trio faz a armação ali, né? Everton, Felipe pela direita, Jorginho, Ferrarez pela esquerda e o Yuri lá na frente. Eu voltaria o Matheus. Acho que o Matheus, por tudo que ele fez nesse ano, Mateuzinho no caso, ele não merece ficar no banco de reservas do Atlético. O Matheus brigava pela condição de melhor jogador de melhor atuação do futebol goiano nessa temporada. Mas, por outro lado, o Wagner Mancini dá um recado, e um recado interessante para treinador. Olha, quem for bem vai jogar. Ninguém tem cadeira cativa. Saiu da equipe o substituto, jogou melhor ou jogou bem, eu posso muito bem manter este substituto. Então é um recado que ele dá ao elenco, que até promove, né, mais essa competição interna, não fica aquele jogador desmotivado, pois ele sabe que mesmo se substituir uma das estrelas da equipe jogar bem, vai ser mantido no time. Mas o Mateuzinho, imagino que rapidamente vai recuperar esta condição de titular no time do Atlético. Vamos ver o Sport, o Leão da Ilha do Recife. Aí o Sport, Maílson, goleiro prata da casa, né, que substituiu o Magrão, Patrick, um bom lateral, tem força pelo lado, ex-Atlético Mineiro, Iago Maidana, jogador que surgiu no Paraná e que agora passou pelo Atlético Mineiro, agora está no Sport, o Adrielson, um jogador já há muito tempo no Sport Recife, o Sander também há muito tempo no Sport, um jogador que sofre muito com lesões, né, a torcida do Sport até brinca que ele é um azarado. William Farias, volante, já passou pelo Vitória. O Betinho jogou no Atlético aqui em 2017. Lá na frente, Rafael Luiz, jogador prata da casa, bom jogador, rápido, consegue criar jogadas pelos lados. Jonathan Gomes, aquele argentino que veio para o São Paulo, jogou no CSA, agora está no Sport. O Marquinhos surgiu no Corinthians, jogou no Bragantino, ano passado fez uma boa temporada pela Ponte Preta. E o Elton, conhecido Elton, né, do Atlético, do Vasco, está no Sport há um bom tempo, briga por condição de titular com o Hernanes, nesse momento está sendo ele o titular, chegou a ser contratado pelo Vila Nova e depois não veio, né, acabou indo jogar na equipe do Figueirense na época. Esse é o provável Sport para enfrentar o Atlético. Existe uma possibilidade do João Igor entrar no meio campo. Acho o João Igor bom jogador, dá força na marcação no meio campo do Sport, mas está sendo preterido pelo Betinho. Então, não sei, né? São as escolhas
do técnico Daniel Paulista. Bem, este Sport não faz uma boa temporada, não conseguiu chegar nas finais do Campeonato Pernambucano, precisou até disputar um quadrangular contra o rebaixamento, foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil pelo Brusque, eliminado nas quartas de final da Copa do Nordeste pelo Fortaleza. É um time que passa por dificuldades financeiras, né, desde aquele rebaixamento em 2018, fez uma Série B já no sacrifício financeiro e conseguiu voltar, talvez voltou muito mais pelo peso da sua camisa, né, que é uma camisa tradicional no futebol brasileiro, e agora tenta fazer um campeonato brasileiro da Série A de superação. Mas é um time que tem muita bagagem, é uma instituição que tem muita bagagem. Se tem uma coisa que o Atlético não pode fazer de maneira alguma, é cair no erro de menosprezar o Sport Recife. Mas vamos ao lado tático do jogo. No início eu citei que eu espero um jogo bem diferente taticamente daquele contra o Flamengo. O Flamengo é uma equipe que joga, tenta jogar o tempo todo com a bola, mas que permite o adversário jogar. Especialmente se o adversário conseguir transpor aquela marcação alta que o Flamengo faz. Se você consegue quebrar aquela primeira linha de marcação do Flamengo, normalmente você tem espaço para jogar. E o Atlético conseguiu quebrar várias vezes, inclusive. Então isso que deu qualidade ao jogo contra o Flamengo. É um jogo que você tem mais espaço para jogar. Já o Sport deve vir com uma outra postura. Talvez o Daniel Paulista até chegue aqui e surpreenda a gente. Mas o Sport deve ser um time jogar mais compactado, de uma forma reativa. Eu assisti o jogo contra o Vasco, inclusive o Sport fez uma partida muito fraca contra o Vasco, né? Foi controlado pelo Vasco durante todo o jogo, praticamente. Mas eu espero este tipo de postura, um time mais com as duas linhas bem baixas ali, marcando um bloco baixo, tentando explorar a rapidez, especialmente do Marquinhos e do Rafael, caso eles joguem, né? Porque são jogadores que têm capacidade para fazer essa transição rápida, em busca talvez ali do Elton, para ele fazer uma parede, ou então mesmo um contra-ataque direto com esses dois jogadores. Então o Atlético vai ter que propor o jogo contra o Sport. Até acho que isso não é problema para o Atlético. O Atlético tem conseguido propor o jogo. Fez isso até em alguns momentos contra o Flamengo. Então é questão de manter a mesma organização que teve contra o Flamengo, o mesmo grau de concentração, porque a concentração conta demais. E isso foi algo que eu gostei muito do Atlético contra o Flamengo. Você viu o Atlético concentrado o tempo todo. O Flamengo criou oportunidades? Criou, porque o Flamengo vai criar oportunidades em todos os jogos dele na Série A. Contra qualquer time, em qualquer lugar. É uma equipe que tem qualidade, mesmo se não estiver em uma noite brilhante, em uma tarde brilhante, é um time que vai conseguir criar qualidade, oportunidades. Mas o Atlético teve um grau de concentração muito grande e acho que precisa repetir isso diante do Sport. Buscar aquela mesma motivação de enfrentar um Flamengo, buscar aquela mesma inspiração. Por quê? Matematicamente, o jogo com o Sport vale o mesmo que o jogo com o Flamengo. Não tem a mesma mídia, não tem se vencer, não é aquela mesma repercussão, mas na tabela de classificação vale exatamente a mesma coisa. E é assim que você faz boas campanhas em pontos corridos, tratando todos os jogos da mesma maneira. Por quê? Porque eles valem a mesma coisa. Com exceção daqueles confrontos diretos, que normalmente acontecem na reta final, que você já tem disputas, né, muitas vezes entre 2, 3 times por uma condição. Muitas das vezes você faz um encontro direto, aquilo acaba tendo um valor até maior, porque você vence e tira os pontos do seu adversário. Mas nesse início de campeonato, no meio de campeonato, vale muito isso. Cada vitória, independente do adversário, independente do local, ela tem o mesmo peso na tabela. Então, é o Atlético encarar, seguir com seu jogo rápido, com sua mobilidade de ataque e marcando muito bem, como marcou a equipe do Flamengo. Beleza, gente? Essas são aí as minhas impressões para esse jogo entre Sport e Atlético. Eu vou comentar esse jogo pela Rádio Bandeirantes, te convido a acompanhar no 820 AM ou então pelas plataformas da Rádio Bandeirantes na internet. Boa sorte ao Atlético, tomara que seja um grande jogo nessa tarde no Estádio Olímpico. Um abraço a todos e até a próxima.